Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje ainda é dia 12 de abril, ainda é sábado. Eu fiz um vídeo falando sobre a China e eu gostaria de complementar esse vídeo com algumas considerações que são importantes e que eu acabei não fazendo porque, enfim, era tanta coisa para ser dita naquele vídeo que no afã de sintetizar tudo o máximo possível, eu acabei omitindo algumas coisas que são importantes. Assim que eu postei o vídeo, várias pessoas mandaram mensagens comentando a questão da China, sobre a tal da pobreza, né? Algumas mensagens pediram para comentar a situação do Brasil no meio disso tudo. Algumas mensagens pedindo para falarmos sobre a Índia e tal. Bom, eu pretendo neste vídeo fazer uma análise bem sintética de uma questão que é muito grande e que eu acho que se nós abordarmos o problema da maneira sintética, eu acho que é o melhor jeito de ter uma visão global, uma visão panorâmica das coisas. Por que um país é pobre? Basicamente porque ele não tem capital. Essa é a resposta. Ele não tem capital. O que faz do Brasil um país pobre, ser um país pobre, é o fato de o Brasil não ter acesso a capital. Veja, o capitalismo, eu já comentei com você que o capitalismo é um, é um nome pejorativo, que foi o Marx que inventou esse nome. Capitalismo, como quem diz assim, é o reino em que o capital manda, é o reino em que a vida não vale nada. Aquele chororó. Mas nós poderíamos dizer o seguinte: mesmo o Marx, com todas as críticas que a gente possa fazer a ele, mesmo o Marx entendeu que o capitalismo é sobre capital. E capital, ao contrário do que muitos pensam, principalmente o pessoal de esquerda, eu já disse isso mais de uma vez, repetirei novamente, capital não é dinheiro. Dinheiro é um instrumento que pertence ao mundo das leis. O dinheiro é uma criatura que pertence ao mundo jurídico. Tá? Ele não tem nada a ver com capital. Capital, no sentido estrito da palavra, é uma máquina, é uma tecnologia. Então, por exemplo, quem é velho como eu fez curso de datilografia. Eu fiz curso de datilografia no Senac, aqui de São Paulo. É uma dificuldade, você datilografar, uma máquina de escrever, tem que ter uma paciência, viu? Eu lembro que o curso demorava 1 ano. Porque tem margem, tem isso, tem aquilo, e quando você erra, tá chegando no fim da linha, se não fica tudo perfeito, alinhadinho, você joga o seu trabalho no lixo e tal. Demorava, para você escrever uma carta comercial, demorava. Aí vieram os editores de texto. Vamos pegar como exemplo o Word. Ele não é o único, mas ele talvez seja o mais famoso, né? O Word simplificou terrivelmente a nossa vida. Simplificou muito, porque você tem tudo lá pronto, basicamente. Então é muito fácil hoje em dia você fazer uma carta de um bom padrão, né, tudo alinhado, tudo bonitinho, mesmo que você nunca tenha estudado isso na sua vida, mesmo que você nem saiba como é que se faz isso. Então, o editor de texto, ele veio para transformar uma tarefa que demoraria talvez, sei lá, meia hora, 1 hora, 2, depende da extensão do texto, uma tarefa que você faz em minutos. Né? Seleciona tudo, ajusta, se você quer margem para cá, para lá, quanto de margem, acabou. Isso é capital.
Um software como esse é capital. É uma ferramenta de trabalho, vamos colocar em termos bem econômicos, tá? Desculpa. É uma ferramenta de trabalho que permite a você ser mais produtivo. Repara que antes você precisava de 3 horas, 2 horas para escrever uma carta comercial, agora você faz isso em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Se forem muitas páginas, você pega um PDF, transforma ele em um arquivo de Word, seleciona tudo, acabou, fim. Depois devolve para PDF. Muito fácil, tudo muito simples, né? É disso que se trata o reino do capital. Tecnologia, basicamente, né? O que falta ao país, a um país como o Brasil? O que falta à Índia? O que falta à China? Capital. O que nos falta é acesso a meios de produzir mais, melhor, com menos gasto, com menos energia e em menos tempo. Se você consegue produzir mais, melhor, mais barato em menos tempo, você vai produzir mais, você vai ser mais produtivo e, consequentemente, você vai ter condição de fazer mais dinheiro. Aí você me pergunta, tá, André, mas como é que se tem acesso ao capital? Uma máquina. Bom, aí é que entra a história da liberdade econômica. Aí é que entra a história do livre mercado. Aí que entra a história de não haver tarifas. Por quê? Porque ninguém no mundo será bom o bastante para produzir um bom software de edição de texto e o melhor carro esportivo. Não tem como. E o melhor vestido de alta costura. Não dá, não tem como. Esquece, você não vai conseguir tudo. Porque cada país tem sua vocação, cada país teve sua história, cada país tem suas limitações, certo? Sejam de natureza humana, enfim, geográfica, né, física. Então, ninguém tem condições de ser bom em tudo, ninguém tem condições de ser autossuficiente no mundo do capital. Porque eu posso ser muito bom para desenvolver um software de edição de texto, mas, poxa, de repente, eu não sei fabricar um bom lápis de cor. Repara que são coisas muito diferentes. Muito diferentes. De repente eu não sei fabricar uma boa caneta esferográfica. E aí, como é que eu faço? Né? Tudo isso são ferramentas de trabalho. Tudo isso é capital. Então por isso que o único jeito de você ficar rico realmente é você ir lá na alfândega e derrubar todas as tarifas de importação. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque é o único jeito de você permitir que o capital, ou seja, que a ferramenta de trabalho produzida por outros povos, se tornem acessíveis aqui. Essas ferramentas se tornem acessíveis aqui. É o único jeito. Você não vai conseguir ser bom ao mesmo tempo em fabricar um lápis de cor, porque para você fabricar um lápis de cor você tem que ter uma boa indústria química, e para você ter uma boa indústria química você precisa ter acesso a um capital específico que é útil a quem trabalha na indústria química. Percebe que uma coisa está amarrada à outra. Então, as coisas não caem do céu no mundo da economia. No mundo da matéria, tudo é muito preto no branco. Então, ou você permite que o seu povo tenha acesso a essas ferramentas de trabalho, ou você nunca vai ser produtivo. Nunca. Você nunca vai conseguir. Você quer ver um exemplo? Eu costumo sempre dizer isso. Você já viu como que é uma fantasia brasileira? Sei lá, vai numa loja de fantasias e vê lá como que é uma fantasia do Homem-Aranha, do Superman. É a coisa mais a maior pobreza da face da Terra. É tão feia, tão mal feita, tão mal acabada. Né? Aí de repente você tá lá nos Estados Unidos e você vê uma fantasia do Homem-Aranha. Pô, qualquer um que vestir aquilo lá fica com cara de Homem-Aranha. De tão bem feita que é. É isso. É capital. Aqui, o cara, como ele não tem acesso a nada, ele faz uma fantasia do Homem-Aranha que é ridícula, certo?
Uma fantasia do Homem-Aranha que você não sabe se aquilo, se aquilo lá é o Homem-Aranha, se é o Batman ou se é o Mussum, né? Você fica sem saber o que, que é aquilo. E custa caro pra caramba, porque aquela porcaria, por pior que seja, custou muito caro pra produzir, certo? E é isso aí. Então é óbvio que você vai a vida inteira ser pobre. Por quê? Porque você é uma pessoa tão desinteressante, né? Você é uma empresa tão desinteressante, você faz fantasias feias a preços altíssimos. Quem vai querer fazer negócio com você? Quem vai querer comprar suas fantasias? Só em último caso, realmente. Você tem lá, ó, o cara tem um filho que tá gritando que é uma porcaria de fantasia do Superman, você vai lá e compra a maldita fantasia, mesmo que esteja horrível. Ah, compra, paciência. É isso. Você vai viver disso. Então, o capitalismo, ele é o reino das ferramentas que tornam a vida produtiva. É basicamente isso. Não se trata de dinheiro. Repare, portanto, o quão nocivos são aqueles que falam assim, não, vamos impedir tecnologia X de entrar na economia, porque isso vai destruir empregos. Percebe que, justamente o contrário, a tecnologia que entra, ela vai aumentar a produtividade, ela vai fazer com que pessoas que antes faziam um trabalho que demorava horas passem a fazer aquele mesmo trabalho em muito pouco tempo. Algumas dessas pessoas talvez até possam ter um outro trabalho, acumular 2, 3 trabalhos ou mudar de área. Ninguém vai morrer de fome. Ninguém nunca morreu de fome porque inventaram a energia elétrica, a lâmpada elétrica. Ninguém nunca morreu de fome por causa disso. Pelo contrário, é justamente isso que permitiu ao mundo hoje ter 8 bilhões de pessoas. Então eu quis fazer esse vídeo só para comentar a questão específica da pobreza, que é um mal que atinge Brasil, Índia, China, Rússia e tantos outros desgraçados pelo mundo, certo? Quando você se fecha ao capital, quando você fala assim, não, eu não quero essa ferramenta, eu quero continuar aqui com óleo de baleia. Tá bom, boa sorte, é isso que vai acontecer. É basicamente isso, o acesso a essas ferramentas, que nos impede definitivamente de um dia ser um país próspero, certo? Porque nós não somos um país capitalista. Nós somos alguma coisa, basicamente a Ilha da Caveira, como eu sempre digo, é basicamente isso. Né? Tudo cercado, lá dentro tem uma fera de 15 metros de altura que grita 3 vezes por dia, certo? E de vez em quando alguém tem que botar uma loira em sacrifício lá para ver se a fera sossega. E assim é que a gente leva a vida medíocre nesse país. Vamos ver até quando, né? Espero que um dia o povo acorde. Né? O pior que eu acho é o seguinte: o capitalismo não é uma coisa fácil de você entender. Não é. O capitalismo é uma coisa sofisticada. Ele é uma ideia sofisticada, muito refinada. Ele não tem nada a ver com o que parece que ele tem a ver, que é dinheiro. Né? Ele tem a ver com ferramentas, com máquinas. Então é muito mais fácil você vender a ideia do socialismo. Percebe? Porque, enfim, como o grosso da população não vai entender o que você está falando, se você começar a falar isso que eu estou dizendo aqui para você, para a massa, provavelmente eles vão, sei lá, te apedrejar talvez. Então é difícil, porque requer um mínimo de voto de confiança. Mesmo que o cara fale, olha, eu não entendo uma palavra do que esse André está dizendo, mas vou dar um voto de confiança a ele, porque os últimos 500 anos do Brasil foram permeados por uma economia fechada, uma economia que é metida a ser autossuficiente. Não é. Então vamos tentar, vamos, né? Pelo menos isso. Já que eu posso até não entender. Por exemplo, o americano médio, ele, em geral, não entende muito o que se passa, por que ele é rico. Mas deu sorte. Os caras que fundaram o país falaram, bom, vamos tentar esse negócio aí de economia livre e vamos ver se dá certo, né? Dizem que dá certo, vamos tentar. E deu, claro. Sempre dá, pô. Né? Precisamos nós ter um dia essa sorte. Vamos ver se um dia a gente consegue, né? Tá bom? Eu só queria, enfim, fazer mais esse vídeo só pra fechar a ideia sobre a questão da pobreza. A pobreza não é culpa dos outros, não. A pobreza é culpa sua. Quando alguém chega para você, ó, tá aqui um Word, use o Word desse ano aqui para você fazer a sua carta, você fala, não, muito obrigado, que eu vou digitar aqui na minha máquina de escrever. Bom, então tá bom. Então não reclama se você demorar uma semana para fabricar um relatório ou coisa do tipo, né? Tá bom? Um abraço para você, boa noite de sábado aí. Divirta-se.